Quase 30% dos adolescentes brasileiros fazem uso problemático de videogame, aponta um estudo da USP. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo aponta que quase 30% dos adolescentes brasileiros fazem uso problemático de jogos eletrônicos e se encaixam nos critérios do transtorno de jogo pela internet. Um distúrbio que acarreta prejuízos emocionais, sociais. Os resultados acendem um alerta para o prejuízo do uso excessivo de eletrônicos. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. O estudo ainda mostra segundo a pesquisadora, o problema foi adaptado do modelo europeu de prevenção ao uso de drogas ao contexto brasileiro e foi testado por meio de um ensaio controlado realizado em 2019, no período da pandemia. Ao todo, a amostra do programa ultrapassou 5.000 alunos entre 12 e 14 anos, dos quais 4.000 responderam à pergunta sobre videogame. De acordo com a doutora Luísa, psicóloga responsável por essa pesquisa, o uso excessivo de jogos é caracterizado quando começa a causar desequilíbrio e impactar a vida do jovem. Como quando ele não quer mais sair de casa para jogar, conversar com seus amigos e coisas assim. Começa a ir mal na escola e passa a ter distúrbio do sono, irritabilidade e muitos sintomas emocionais, e entre outros. Esses são dados que nós pegamos em alguns sites a respeito da violência e agressividade que tem acontecido no meio dos nossos jovens. No dia 20/5 de 2024, uma adolescente diz que matou os pais e a irmã após briga por causa do celular. Na tarde de sexta-feira, depois de não poder apresentar um trabalho escolar, por ficar sem celular e por ser chamado de vagabundo, o adolescente esperou o pai chegar da escola com a irmã mais nova e acertou um tiro fatal na vítima. Na sequência, ele subiu para a parte de cima da casa e acertou um tiro no rosto da sua irmã. Depois disso, esse jovem foi para a academia. Já na parte da noite, após ter aguardado a mãe chegar do trabalho, o adolescente abriu o portão para ela entrar com o carro e já dentro de casa a executou. Isso são dados do que está acontecendo
aqui no nosso país, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Um nível muito alto de agressividade e violência tem tomado de conta dos nossos adolescentes. O que é que você acha disso? O que é que você pensa a respeito dessa situação? Nós tivemos caso muito famoso na mídia de uma filha que executou os pais com o seu namorado e o cunhado. E temos outros e outros casos de adolescentes que se levantaram para tirar a vida dos seus próprios pais. No livro de Provérbios, capítulo 22, abra sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo 22. O versículo 6 diz bem assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a palavra nos ensina a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz bem assim, Deuteronômio 6, capítulo 6, a partir do versículo 4. Deuteronômio o quê? 6, a partir do versículo 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Essa é uma das ordenanças do Senhor para o teu povo, é que os pais ensinem os teus filhos no caminho da palavra. No início do capítulo 6, diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, a ti, a teus filhos e aos teus netos. Quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, que tirou o povo daquela escravidão, como Moisés fala, do forno quente, das correntes, o Senhor tira este povo, promete uma terra que emana leite e mel e dá essas ordens a Israel, de ensinar o menino o caminho em que ele deve andar. Ora, com toda essa notícia que nós temos visto por aí todos os dias, será que nós estamos cumprindo essa ordenança?
No livro de Marcos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos começar a leitura no versículo 14, que diz bem assim: Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: Por que discutes com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Aqui a gente vê o desespero de um pai pedindo socorro em favor do seu filho. Este homem interrompe uma discussão e, enquanto Jesus estava perguntando o que é que estava acontecendo, ele se lança no meio da multidão e ele diz: Me ajude, o meu filho está possesso de um espírito mudo e eu pedi socorro aos teus discípulos e eles não puderam me ajudar. Eles não puderam ajudar o meu filho, eles não puderam libertar o meu filho. Aí Jesus fala bem assim, no versículo 19: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante ao pai do menino. Geralmente, nos evangelhos, todas as vezes que aparecia uma pessoa possessa de espíritos malignos, de espíritos imundos, Jesus repreendia, dava uma ordem: saia e não volte mais, solte a vida dele. Mas neste caso, depois de todo esse teatro que o espírito mudo fez usando o corpo daquela criança, Jesus volta para o pai e faz uma pergunta para ele: há quanto tempo isso lhe sucede? O mais incrível disso tudo foi o pai dessa criança responder a Jesus que desde a infância dele. Desde a infância. Não sabemos quantos anos essa criança tinha quando tudo isso aconteceu. Mas sabemos que este menino atravessou uma infância e uma adolescência vivendo essa perturbação em si. Ora, o espírito imundo tomava a mente e o corpo dele, lançava ele no fogo, lançava ele na água, secava o corpo dele. A palavra disse que ele ia secando. Ele estava inchado e de repente ele ia secando, secando, secando até ficar cadavérico. Isso aconteceu com este adolescente, com este menino, que desde a infância passou por essa opressão na vida dele. Quando Jesus pergunta, olha para o pai
e pergunta para ele: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele responde: desde a infância. No 22 ele diz assim: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí ele diz para Jesus: mas se tu podes, olha só, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Jesus diz assim: se tu podes, tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crer. Nesse relato, fica claro que este pai não conseguiu executar sobre o filho dele os mandamentos contidos no livro de Provérbios 22, versículo 6, que nós lemos. Aqui fica claro que esse pai não teve condições de cumprir a ordenança que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que nós também acabamos de ler. Aqui fica claro que este pai ensinou ao seu filho uma vida de incredulidade. E foi a incredulidade que levou este menino a viver esse desespero, sendo possesso por espírito maligno. A incredulidade tomou conta desta família e por isso este menino estava sofrendo tormentos em si. O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Que tipo de correção e de ensinamento nós temos aplicado na nossa casa? Que tipo de ensinamento esses pais aplicaram nos seus filhos das notícias que nós acabamos de ler? E de muitas e muitas outras que todos os dias o noticiário nos informa de tragédias dentro do lar. No município de Lusiânia, no Goiás, há alguns meses atrás, houve um relato de uma filha adolescente que manteve a sua mãe de 70 e poucos anos em cativeiro, juntamente com o seu namorado, e usufruía da pensão, da aposentadoria da sua mãe. A própria filha, que manteve a sua mãe em cativeiro. Que tipo de ensinamento nós temos dado aos nossos filhos? Que correção nós temos trazido para os nossos filhos? Será que nós temos deixado o ensinamento para o governo, para o Estado? Hoje, se der uma palmada no filho, é capaz de um pai ir preso. Mas que tipo de ensinamento o Estado tem trazido para os nossos adolescentes? Que tipo de liberdade tem sido ministrada às nossas crianças, aos nossos adolescentes? Há poucos dias atrás, se falou de algumas cartilhas que estavam sendo implementadas nas escolas para as nossas crianças. Mas a palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E que caminho é esse? Temer ao Senhor. Quando nós lemos em Deuteronômio, o Senhor alertando Israel, ouve, ó Israel. Nós precisamos despertar os nossos ouvidos para os ensinamentos contidos na palavra de Deus. Esse pai, em desespero, foi atrás de Jesus porque o seu filho estava há muito tempo sendo oprimido por ações malignas. Que tipo de opressão você tem vivido com os teus filhos na sua casa? De violência, de agressividade, de gritaria,
de vícios? Que tipo de opressão você tem vivido? Esse pai estava vendo seu filho ser atormentado por um espírito maligno, e que é intitulado como espírito mudo. Mas e você? Que tipo de tormento você tem passado? Você já foi em psicólogos, psiquiatras? Você já pediu ajuda a alguém? Eu não sei por onde esse pai passou antes de chegar até Jesus. Mas eu creio que o desespero levou este pai a muitos lugares, a pedir socorro e ajuda para muita gente, a fazer diversas coisas em favor da libertação do filho dele. Só que tudo que este pai fez e procurou não resolveu. Foram paliativos, mas não trouxe a libertação da qual o filho dele precisava. A incredulidade que esse pai tinha fez com que ele passasse por essa situação. Mas nós temos também, aqui na palavra de Deus, famílias que ensinaram os seus filhos, que romperam protocolos, e nós vamos falar da nossa irmã Ana. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Ana, se você não conhece a história desta mulher, ela era estéril, não podia ter filhos. Por causa disso, o seu marido teve uma outra mulher, Penina, que se tornou uma adversária de Ana. Ana, durante muitos anos, clamou a Deus por um filho. E aí, certo dia, ela em desespero entrou no templo e ela começou a chorar e a orar, e Deus lhe concedeu a petição. Esta mulher pega o filho que ela teve e entrega nas mãos do sacerdote. No capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim, capítulo 2, amém? Todos chegaram? Versículo 11 diz assim: Então Eucana foi-se a Ramá para sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Quando Ana entregou esta criança, que simplesmente foi desmamado, ela alimentou esse menino de orientação, de fé e de palavra. A Bíblia diz que de ano em ano esta mãe fazia túnicas e levava para o seu filho lá em Siló, aonde ele estava no templo. E todas as vezes que esta mãe ia lá levar a túnica para a criança, para Samuel, ela ministrava, orientava e ensinava Samuel. A palavra diz no versículo 21 do capítulo 2, que Deus o abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz mais a 3 filhos e 2 filhas. E disse que o menino crescia diante do Senhor. Ora, essa criança que cresceu no meio de uma perversão, cresceu no meio dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes na época. Mas a perversão de Ofni e Finéias não alcançou o coração do pequeno Samuel. E sabe por quê? Porque o pequeno Samuel era admoestado por seus pais, eram ensinados
pelos seus pais. Os seus pais, de ano em ano, inculcavam ao seu filho Samuel o que ele precisava fazer, o temor que ele precisava cultivar no seu coração pelo Senhor. Então Samuel foi uma criança que foi ensinada pelos seus pais, orientada pelos seus pais. Então a perversão da época não contaminou o coração do pequeno Samuel. Ora, qual a criança que está no meio de uma outra criança, vendo a criança fazer birra, não vai fazer também? Eu já vi tantas crianças que não fazia birra, mas como estava no meio de uma outra criança que fazia, ela simplesmente fez. Mas isso não aconteceu com o pequeno Samuel. Ele não se contaminou com a promiscuidade e a perversão de Hófni e Finéias, mesmo vivendo no mesmo ambiente. Então, isso é possível sim. É possível você estar em um ambiente de promiscuidade e não se contaminar pelo ambiente do qual você está. Isso aconteceu com o nosso pequeno Samuel. A palavra diz, como eu já falei, que os seus pais, de ano em ano, orientava o seu filho. No capítulo 3, diz assim, 3, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprissem todas as suas palavras. E Samuel era com ele. Samuel tinha uns pais, e eu vou citar a mãe, porque foi o personagem falado, que orou, que chorou, que clamou, que buscou a Deus pelo filho, foi a sua mãe Ana. Então essa criança foi gerada em um ambiente de fé. Eu imagino Ana tocando na barriga dela e contando a história dos anos que era ela estéril, do que ela viveu, das humilhações, do desespero. Eu imagino ela dando de mamar a Samuel, contando para ele como foi a concepção milagrosa dele. Como Deus concedeu o milagre de fazer com que uma estéril tivesse filhos. Samuel cresceu em um ambiente de fé. E eu quero perguntar hoje qual é o ambiente que nós temos criado e educado os nossos filhos. Em um ambiente de fé, como Samuel cresceu e foi ensinado, ou em um ambiente de incredulidade? Aí você pode perguntar, Gislene, por que incredulidade? Vamos voltar lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz assim, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então esta criança, este adolescente que estava possesso por esse espírito mudo, que desde a infância tomava ele, cresceu em um ambiente de incredulidade, aonde os pais não acreditavam em absolutamente nada, aonde não se firmava em nada, aonde não acreditava que havia um Deus em Israel que era poderoso para fazer infinitamente mais na vida do seu povo, na vida de todo aquele que crê. Este menino
foi concebido em um ambiente de incredulidade. Os pais dessa criança não tinham fé. Aí você pode dizer, será que foi por isso que ele foi tomado por um espírito maligno? Eu não sei, mas acredito que a incredulidade foi a porta aberta, não só para o espírito maligno, mas para muita coisa acontecer nessa família. Cooperou, Paulo. Sim. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos tão cheios de incredulidade que os nossos filhos estão sendo possessos de violência. Nós estamos tão cheios de incredulidade que os nossos filhos estão sendo possessos de violência. Nós estamos tão cheios de incredulidade que os nossos filhos estão sendo possessos de ganância, de um espírito de ganância, querendo ter algo que não tem condições de ter, querendo ter um tênis que não tem condições de comprar, um videogame, um celular e coisas assim. Às vezes, nós estamos tão cheios de incredulidade que não estamos nem percebendo que os nossos filhos estão sendo tomados por espíritos ruins, por influências ruins. Então eu te convido hoje a fazer como Ana. Talvez você não tenha vivido ainda um milagre na sua vida como Ana viveu. Aí você pode dizer, nossa, mas eu não vivi milagre nenhum. Como é que eu vou ter fé para ministrar sobre a vida de meu filho algo que eu não vivi? Mas aí eu pergunto, será que você não viveu milagre nenhum? O fato de você estar vivo hoje, de pé, caminhando, falando, já não é um milagre? Aleluia! Já não é o bastante, o fato de você ter o que comer, de ter o que beber, já não é o bastante para você desenvolver fé em seu coração? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Nós vamos contar a história de um menino que foi discipulado pelo nosso irmão Paulo. Esse menino também, que foi discipulado pelo nosso irmão Paulo, esse menino também cresceu em um ambiente de fé, mas em um ambiente de fé que veio desde os avós. E isso fez muita diferença na vida deste menino. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 2 diz bem assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejando muito ver-te, para me encher de alegria. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Aleluia! Ora, na vida deste menino Timóteo, foi regada desde a avó dele. A avó dele ensinou para a mãe dele
o que é viver uma vida de fé, o que é acreditar, o que é romper os impedimentos, as barreiras. A incredulidade é uma cegueira. A incredulidade nos cega. A incredulidade endurece o nosso coração. A incredulidade nos dá surdez. A incredulidade impede que a gente avance. Mas aqui a gente vê uma avó que ensinou a sua filha e a sua filha ensinou ao seu filho. Não foi assim lá em Deuteronômio que o Senhor falou? Que precisava ensinar aos pais, os pais ensinavam aos filhos e os filhos aos seus filhos. Assim aconteceu na família do nosso menino Timóteo, que a palavra diz que quando ele foi discipulado por Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha por volta de 16, 17 anos. Ora, uma criança que desde sua infância foi regada em um ambiente de fé. E a criança que é regada em um ambiente de fé não tem espaço para espírito nenhum tomar a sua mente, encher o seu coração de dureza, deixar cegueira nos teus olhos e nem surdez nos seus ouvidos. Quantos relatos nós temos de muitos filhos e filhas, de muitos netos e netas, que até tropeçaram nos seus caminhos, em sua vida, por causa das suas escolhas. Mas a primeira coisa que ele lembra quando ele se depara numa situação difícil é: a minha avó me ensinou a orar. A minha avó me levou para a igreja, a minha avó me ensinou a buscar o Senhor. Muitos dos nossos meninos que hoje estão em presídios têm uma história de mãe e de vó que orientaram no caminho do Senhor. Não foi uma falta de fé, de ensinamento, foi uma escolha, foi uma decisão. Mas mesmo assim, eles se lembram. Quando recebe uma visita de alguém, a primeira coisa que vem ao coração dele era os ensinamentos da sua avó, os ensinamentos da sua mãe. Um ensinamento de fé faz a diferença na vida de qualquer criança. Como o escritor do livro de Provérbios disse: ainda que ele cresça, não se desviará dele. E aí eu quero perguntar de novo: em que ambiente nós estamos ensinando as nossas crianças? Em um ambiente de fé ou em um ambiente de incredulidade? Que tipo de espíritos estão dominando a mente das nossas crianças? Espírito de ganância, de agressividade, de violência. Talvez você que está chegando agora não esteja entendendo a ministração, mas volta lá no início. Nós começamos a ministração desta noite, desse dia, trazendo alguns relatos de crianças que se envolveram em violência, em agressividade, por causa de videogame, de jogos violentos na internet, outras que mataram seus pais por causa de violência. Eu li um relato de um jovem que matou seus pais por causa de um celular. E a passagem que foi lida no início foi no livro de Marcos, aonde um pai estava em desespero com o seu filho que estava sendo possesso de um espírito maligno, mas uma criança que foi gerada em um ambiente de incredulidade.
A incredulidade, como eu já falei, enrijece o coração, cega a nossa visão e tampa os nossos ouvidos. Qual é o ambiente que você quer para a sua casa? Em que ambiente você quer ensinar os seus filhos? Em um ambiente de fé ou em um ambiente de incredulidade? Quando aquele pai em desespero pediu a Jesus, me ajude na minha falta de fé. Eu quero dizer para você hoje, se você não tem fé, se você olha para a situação dos teus filhos e não tem fé para ver esta situação mudada, peça ao Senhor, clame a Ele, confesse como este pai confessou. Esse pai confessou para Jesus, Jesus, eu não tenho fé suficiente para isso, mas me ajude na minha falta de fé. Confesse para Ele nesta noite, Senhor, olha, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para ver o meu filho mudado, transformado, liberto, mas me ajude. Faça como esse pai, me ajude. E se você tem fé, e se você já consegue olhar para o seu filho, para a sua filha, e já vê um adolescente transformado, curado, continue avivando a sua fé, assim como a avó de Timóteo avivou, assim como a mãe dele avivou, e este menino desfrutou na vida dele da fé que foi depositada nele pela avó e pela mãe. Assim como Samuel, o filho da nossa irmã Ana, que mesmo vivendo em um ambiente promíscuo, leviano, com os filhos do sacerdote Eli, conseguiu mesmo assim não se contaminar. Conseguiu ser íntegro, conseguiu manter o teu caráter e a tua dignidade no Senhor. Sim, é possível sim. Você, jovem, você que está me ouvindo hoje, talvez você diga assim, o ambiente que eu estou é um ambiente de drogas, é um ambiente de, promíscuo. É possível você ser íntegro em um ambiente assim. É possível sim. Você não tem obrigação de se contaminar porque o outro já se contaminou. Você não tem que fazer porque o seu colega fez. Você não tem. Ora, eu falei aqui, qual a criança que vendo uma criança fazendo birra, não vai fazer também para os seus pais para ganhar o que ele quer? Samuel cresceu vendo os filhos de Eli fazendo tudo o que era errado, mas ele se manteve íntegro, se manteve fiel, porque o coração de Samuel foi um coração regado em um ambiente de fé, em um ambiente de esperança, em um ambiente de amor. É possível sim. Eu não sei qual a condição que você está, você que está nos assistindo neste momento. Eu não sei se você tem filhos, se é um sobrinho, uma sobrinha, um parente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é possível sim você viver liberdade em Cristo Jesus. Eu quero te convidar, assim como esse pai confessou a incredulidade dele a Jesus, você também falar para ele que você não consegue ver uma mudança no seu filho, no seu marido, que você não tem condições, de ver que algo de diferente pode acontecer na vida dele. Mas eu quero dizer para você que é possível sim. Como Jesus disse para aquele pai, tudo é possível ao que crer. Amém? Vamos orar. Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal,
compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou por amor a cada um de nós, a quem veio a este mundo para desfazer todas as obras do maligno. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu quero te pedir. Visite neste momento a esta pessoa que declarou nesta hora que não tem fé para ver a libertação dos seus, que até este momento ela não conseguia acreditar que podia haver libertação na vida, Senhor, do seu filho, do seu marido, do seu parente. Eu quero pedir nesta hora, Pai, ajude na pequena fé que ela tem, que ele tem. Ajude, Senhor. Aquele pai pediu, me ajude na minha pouca fé. E eu quero pedir nesta hora em favor deste homem, em favor desta mulher, em favor desta mãe, em favor deste pai. Ajude na pequena fé que eles estão tendo neste momento, Pai. E entre agora, Senhor, por favor, eu te peço, dando ordem para a libertação desse filho, desta filha, Deus. Em nome de Jesus, para a libertação deste parente, Pai, do qual ele tem orado dia e noite, Senhor. Deus, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão vivendo em um ambiente promíscuo, em um ambiente de incredulidade. Eles não acreditam em nada, Senhor, e em ninguém. Enche o coração, Senhor, dos nossos adolescentes de fé, Pai. Que eles aprendam a crer como o menino Samuel aprendeu e cresceu desta forma, Deus. Mude a história da vida deste menino, deste jovem, deste adolescente. Mude a história da vida desta família, Senhor. Faça algo novo neste dia, nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e que neste dia você seja revestido de força. Que a sua fé nesse dia seja acrescentada em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.